Olá, jovem! Eu sou o Gabs Ferreira e esse é o Carreira Sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje? No seriado Friends, que hoje em dia muita gente gosta, mas também tem muita gente que odeia, acho que como quase tudo na internet, a personagem Phoebe, uma época namora um cara que tem que ir embora e ele vai pra Minsk, que fica em Belarus, de onde é o nosso convidado de hoje também. E eu tô falando isso simplesmente porque essa é a quase única informação e conhecimento que eu tenho sobre Minsk, que um personagem em uma série americana uma vez teve que largar o seu namorado porque ele ia embora pra outro país. Mas tudo bem, porque o nosso convidado de hoje viveu por muito tempo nessa cidade e vai contar pra gente como é viver lá em Minsk e nesse país que tem tanta coisa diferente do Brasil, não é mesmo? Ele também contou um pouco sobre a situação tensa política que tá acontecendo em Belarus nesse momento e que a empresa dele fez e tá fazendo com os funcionários para tirá-los fora de perigo. Para nossa conversa de hoje, como sempre, nós estamos aqui com ele, o nosso viajante poliglota, Fabrício Carraro. E aí, Fabrício? E aí, Gabs? E aí, Matheus? Como é que vocês estão hoje? A gente indo pela primeira vez, novamente, para um outro país, seguindo na nossa série de primeiras vezes aqui. A gente está indo para Belarus, ou Bielorrússia, como era conhecido antigamente, né? Como é que você tá, Matheus? Felizão de estar podendo contribuir com vocês, felizão de estar podendo participar, e vamos bater um papo no que eu puder ajudar, no que eu puder trazer uma luz, vai ser bué da ficha poder participar com vocês. Bom, galera, como sempre, só o nosso jabazinho inicial aqui, que o podcast Carreira Sem Fronteiras é oferecido pela Alura Língua, cursos online de idiomas, que eu, Fabrício Carraro, ajudei a desenvolver com métodos que eu utilizei e utilizo para aprender idiomas como francês, italiano, russo, polonês, grego, alemão e assim por diante. E lembre-se que o ouvinte do Carreira Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos, para você estudar todos os níveis de inglês e espanhol com a gente pelo mesmo valor. Então vai lá em aluralingua.com.br/promoção/carreira e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Bom, Matheus, como sempre, né, que a gente pergunta para os nossos convidados aqui, queria que você contasse um pouquinho mais sobre você, né, sobre o seu background. Então, de onde que você é no Brasil, o que que você fez de estudos, de trabalho? Conta um pouquinho do seu passo a passo até chegar em Belarus, na Bielorrússia. Bem, eu sou de uma cidadezinha bem pequenininha no sul de Minas Gerais, chamada Santa Rita do Sapucaí. Eu, nasci e fui criado lá. Morei um tempo em Jundiaí, São Paulo, mas pouco tempo. Não tem carnaval então, lá? Tem. Nossa, um dos melhores carnavais do Brasil, lá o Bloco do Urso. Depois vocês dão uma olhada no Bloco do Urso, é ridiculamente amazing, é gigantesco, é muito, muito fixe, muito legal mesmo. Então eu nasci, fui criado lá e eu acabei que eu entrei na faculdade de computação lá e não sei, eu não me lembro ao certo, eu fiz o primeiro período e depois eu fui pra PUC de Belo Horizonte, então eu mudei pra Belo Horizonte quando eu tinha 19 anos e a partir daí, cara, foi um monte de coisas maravilhosas acontecendo na minha vida, mas muita sorte mesmo. Eu consegui fazer parte do Microsoft Innovation Center, que é uma parte da Microsoft que pega, os estudantes que, estão se destacando na academia e que gostam de discutir tecnologia, apresentar tecnologia para os outros estudantes, etc. E eu me encaixava no perfil certinho. Eu consegui fazer parte disso e foi, muito, muito legal, porque abriu muita porta. Eu, consegui fazer um monte de palestra num monte de lugar, conhecer muita gente boa. Abriu muito, muito, muito a minha cabeça. Foi muito fixe esse tempo. Como todo, enfim, eu saí da Microsoft. Eu fui para São Paulo para virar desenvolvedor iOS, mas tinha alguma coisa em mim que não deixava eu me sentir realizado com aquilo. E depois disso eu consegui uma oportunidade para trabalhar em games, que era meu sonho, sabe, a minha realização pessoal. Por muita sorte, eu entrei numa empresa que era relativamente muito pequena. A gente trabalhava num porão, basicamente. Não é um porão, mas é como se fosse um porão. A parte de baixo da casa era ventilada, era tudo certinho, bonitinho, mas era debaixo da casa do dono da empresa. Mas a gente estava fazendo uns projetos muito fixe, muito legal mesmo, uns projetos muito grandes. Então eu consegui trabalhar com um projeto para Cartoon Network, eu consegui trabalhar com um projeto que foi para Steam, e eu trabalhei com Banner Saga, sabe, que era um dos jogos indies mais
fenomenais que já foram criados. É, tipo, sensacional. O jogo ganhou um BAFTA. Meu, é maravilhoso. Quem tiver oportunidade, joga, porque é sensacional. Desculpa, qual que é o nome? The Banner Saga. Banner Saga, ok. Yeah. Meu, a partir disso, aí foi, tipo, o turning point da minha vida mesmo. Porque depois que eu coloquei isso no LinkedIn, eu já não ia mais atrás das empresas, mas as empresas iam atrás de mim. No começo foi a empresa do Brasil. E, tipo, eu tava de boa no lugar que eu tava trabalhando. Eu, tipo, não aceitei nenhuma proposta, mas aí veio a Miniclip Portugal pra falar comigo. E aí, cara, foi, tipo, do começo, quando eu comecei a fazer games, tipo, todo o trabalho que eu tinha feito foi pra ser valioso para as empresas europeias ou norte-americanas, no caso. E aí, quando eu recebi a call da Miniclip Portugal falando, Matheus, tipo, a sua experiência, o seu skill set é realmente o que a gente precisa pra cá, tipo, você tá afim de fazer uma entrevista e prosseguir com isso, foi o dia que eu sentei e falei, ufa, eu consegui. Foi o dia que eu falei, pô, consegui, tipo, ser valioso pra uma empresa de fora. E aí eu fui, cara, deu tudo certo, fiz o teste, fiz as entrevistas, tipo, rolou uma química muito, muito fixe. A gente conseguiu fazer tudo certinho. Fui pra Portugal e eu fiquei 1 ano e meio na empresa, tipo, desafio pra caramba. Foi muito, muito, muito legal. Foi uma experiência maravilhosa. Eu nunca tinha, tipo, eu tinha andado de avião uma vez na vida e o máximo que eu tinha ido pra longe tinha sido, sei lá, Ceará. E, tipo, ir pra Europa sozinho. Eu, uma mochila, uma mala, mais nada. Eu tinha 7 camisas, 3 calças, 7 cuecas, 7 par de meias, tipo, contado por uma semana, saca? Mas, tipo, por opção mesmo. Não era porque eu não conseguiria levar mais, mas foi por opção, tipo, pra começar a vida, tipo, mais lean em mim possível, mais limpo possível. Começar uma nova vida mesmo. E, cara, a experiência de Portugal foi, tipo, a mais incrível que eu tive na minha vida. E eu fiquei lá durante 1 ano e meio e o que aconteceu? A gente começou a fazer um grupo de estrangeiro. O pessoal de Portugal é muito, muito fixe, mas eles são portugueses, então eles já têm os costumes dele, tipo, a galera deles, o jeito que eles se interrelacionam. E na Miniclip tinha um monte de estrangeiro, tinha paquistanês, ucraniano, colombiano, e a gente começou a fazer um grupo com esse pessoal pra, tipo, pra ir trocar ideia, tipo, beber no bar, ir na casa de um, cozinhar. E a gente ficou muito amigo mesmo. E a gente fez um grupo que era uma belorrussa, um paquistanês, um colombiano, eu de brasileiro, mais um brasileiro. E a gente ficou muito conectado, assim, tipo, de quarta-feira em diante a gente ia na casa de um e cozinhava, ia assistir filme na casa de outro, assim, todo final de semana. E eu e essa belorrussa, a gente começou a ficar amigo, aí você sabe como que é, né? Começamos a ficar amigo, aí a gente, do nada, a gente começou a ficar, e do nada a gente tava namorando. E aí teve um dia que eu não sei, cara, não sei exatamente como que aconteceu, mas, tipo, a gente olhou um pra cara do outro, eu falei pra ela, tipo, em inglês, mas traduzindo seria, você gostaria de casar comigo? Ela falou sim, gostaria. Ela falou, você gostaria de ir pra Bielorrússia? Eu falei, vamos, por que não? E eu caí na Bielorrússia. E, tipo, foi meio estranho, porque no começo eu não tinha, não sei falar russo ainda, falo muito, muito pouco de russo, meu russo é muito básico, e foi uma loucura, sabe? Pô, foi mais ingenuidade do que coragem, pra ser sincero. Se eu tivesse as informações que eu tinha na época, hoje, talvez eu não iria. Talvez eu iria, não sei, mas é mais complicado. Isso é uma coisa bué fundamental pra quem tá começando. Siga o seu coração, saca? Em qualquer área da vida. Você já sabe aonde que você quer chegar. Você já sabe o que que você quer. Você só precisa ouvir internamente sinais que você tá dando pra você mesmo. E, cara, eu vim pra cá e eu consegui um job na Wargame, que é uma das maiores empresas de jogos do mundo, trabalhando com AAA, que era realmente o target da minha vida. E, cara, felizão. É difícil pra caramba, mas no geral eu tô feliz. Sabe, não posso falar que não estou feliz. É, tipo, desafiador pra caramba, mas felicidade vem disso, vem do desafio, eu acho. Pra você ouvinte que tá escutando o Matheus falar aí muito fish, ele não tá falando muito peixe, não, em inglês, tá? Muito fish. Ele tá falando fish, é uma expressão de Portugal, portuguesa, né, Matheus? Pra falar que algo é muito legal. Eu ouvi ele falando muito fish, eu achei que ele tá falando ficha. Aí eu percebi. Realmente Portugal te marcou. Muito, meu. Uma história engraçada de Portugal foi que, é muito complicado, porque eles entendem a gente perfeitamente, mas quando você chega a primeira vez lá, eu lembro que na primeira daily que a gente teve, eu entrei na sala e o pessoal falando português, mas falando português muito rápido. Passou no segundo dia, a mesma coisa. Chegou no terceiro dia, eu falei, malta, eu realmente gosto de vocês, eu realmente quero entender o que vocês estão falando. Ou falem super devagar, ou falem em inglês, porque é impossível entender o que vocês estão falando em português. Sério, era muito difícil. Passou uma semana e eu não tava entendendo nada que tava acontecendo, tipo, ao meu redor. De verdade, era muito difícil. Eventualmente você
uma, assim, tipo, em 2 semanas você já tá acostumado, mas no começo é muito difícil. E só traduzindo de novo, Malta não é a banda Malta, é galera em português de Portugal. É galera. Exato. Eu dei uma pesquisada aqui no jogo e é exatamente o tipo de jogo que eu gosto, o The Banner Saga. Eu já vou comprar aqui já. Preciso jogar a partir do primeiro? Cara, é bom, porque é uma trilogia e os elementos da história vão carregando através do jogo, saca? Você pode começar com 2 e aí você vai ter que fazer umas pré-escolhas no começo só pra começar o segundo, mas é a mesma coisa de assistir Star Wars sem assistir lá o primeiro episódio, segundo, terceiro, quarto, quinto. Você consegue pegar, mas é tipo melhor você começar do começo. Como é que foi, cara, essa ida pra Bielorrússia? Que cidade que você tá aí? Eu tô em Minsk. Ah, você tá em Minsk agora, né? Eu tô em Minsk. Tipo, aqui na Bielorrússia a gente tem muita empresa de TI, porque eles têm um lance chamado IT Park. E as empresas de TI pagam basicamente nenhum... É muito pouco imposto relacionado. São, acho que 8% de imposto. Então, é gigantesco o mercado de trabalho em TI aqui. E também é uma herança da União Soviética, porque no Estado Soviético, Minsk, tipo, ele tentou muito colocar, tipo, Minsk como uma capital de engenharia. Então tinha... Os computadores soviéticos eram feitos aqui, há um monte de faculdade de engenharia, de matemática, de química. Então era um polo de ciência, de engenharia Minsk. E isso ficou residual da União Soviética. Então Minsk tem ótimas universidades, ótimos campos de pesquisa e um imposto muito baixo. Então o IT, o campo de TI aqui é realmente gigantesco. Tem muita empresa. Tipo, os salários são ótimos e como você paga muito pouco imposto, fica muito alto, assim, mas muito alto o salário. E aí eu vim pra Minsk, que, tipo, fora de Minsk não tem muito IT. Tem algumas cidades lá, tipo Brest, que tem alguma coisa, mas basicamente a Bielorrússia, se você quer participar em tecnologia, é Minsk. Você já se casou afinal ou não? Eu casei, tipo, papel passado e tudo. Tipo, ano passado, agora, vai fazer um ano agora, em 12 de outubro. Que é o tempo que você tá em Minsk também? Eu vim pra cá 2 meses antes. Tipo, eu vim pra cá e eu e ela, a gente nunca ligou muito pra esse negócio de casar na igreja, ou papel, etc. Então a gente tava levando, tipo, vida de casado e pra gente a gente tava casado. Só que aí surgiu o ponto, tipo, eu vim pra cá e eu não tenho visa aqui, então eu tenho que casar no papel. Então foi o único motivo que a gente casou no papel mesmo, foi pra mim conseguir o visa de morador relacionado com uma pessoa da Bielorrússia, porque senão eu ia ter que fazer pela Wargame, e aí eu ia ficar condicionado ao meu emprego, à minha estadia na Bielorrússia. Então a gente decidiu casar de papel por causa disso. Mas eu vim 1º de agosto, então faz 1 ano que eu tô aqui, mas eu casei em 12 de outubro. Olha, eu lembro as datas, cara. Olha que... Eu não acredito, mano. Eu vou ter que mandar isso pra ela. Ela, tipo, ela não fala português, mas ela fala português? Muito pouco. É bonitinho, mas muito pouco. E como é que foi esse começo, então, com ela, né? Com a sua nova esposa, nova vida no novo país, completamente diferente do Brasil e de Portugal, né? Vocês foram já morar sozinhos? Vocês foram morar com os pais dela? Como é que foi isso? Não, a gente ia morar sozinho, nossa casa, tudo, mas foi uma bosta, porque foi mais ingenuidade do que coragem, porque a gente chegou aqui em Minsk e a gente tava acostumado com Portugal. Tipo, eu viajei a Europa inteira, então em qualquer lugar que você vai pra Europa e União Europeia, você chega e fala na língua da pessoa. Tipo, eu não sei falar a sua língua e depois começa a falar inglês. Tipo, só pra mostrar que você não tá desrespeitoso, que você pesquisou alguma coisa sobre o local e depois você fala em inglês com a pessoa em qualquer lugar, mas em qualquer lugar você sai bem. Em Minsk é complicado, o pessoal lá não fala inglês. É muito raro você achar alguém que fala inglês em Minsk. E quando fala, é um inglês bastante sofrível. Então, eu cheguei lá e a gente percebeu que eu tava meio que ferrado, porque eu não conseguia comprar pão. Eu não conseguia pegar um táxi, não conseguia fazer nada sem aprender russo. E aí que era aquele complicado, porque, tipo, pra aprender a falar russo é muito complicado, pelo menos pra mim. É uma língua que tem muita exceção, saca? Tipo, português tem muita exceção, mas, tipo, russo tem muito. E é uma língua muito rica, é divertido de aprender, mas é complicado você chegar e, primeiro mês ou segundo mês, já sair falando alguma coisa. Então foi complicado. O começo foi super difícil, porque eu fiquei meio que dependente dela, de conseguir fazer as coisas, e no começo eu vim sem emprego, e aí comecei a ficar preocupado se eu conseguiria alguma coisa, porque um monte de empresas chegou em mim e falou, olha, tipo, você tá em Minsk, a gente queria ter uma entrevista com você, só que eu chegava, pô, eu não falo russo, e aí as empresas chegavam e falavam, pô, que pena, porque a documentação e a comunicação interna é em russo, tipo, a gente gostou de você, mas não tem como a gente prosseguir. Passou 2 meses desse jeito, e aí eu comecei a ficar nervoso,
nervoso, tipo, ansioso. Eu falei, pô, agora ferrou, porque eu não tenho como ficar aqui sem trabalho, etc. Mesmo que ela, tipo, tava ganhando bem, ela ganha bem pra caramba. Não seria o problema de dinheiro, mas minha carreira também ia ser afetada. Aí que surgiu a oportunidade da Wargaming. E os caras falam inglês lá dentro. Então, a partir que eu consegui a Wargaming, aí começou a estabilizar. Porque aí você começa a comunicar com pessoas que falam inglês também. Aí, tipo, seu círculo de amizade, seu círculo de pessoas começa a se formar. Aí você consegue aprender muito mais rápido, você consegue socializar muito mais rápido. E gera uma comunidade que você consegue transmitir e se sentir mais seguro. E aí, eventualmente, tipo, eu comecei a aprender as limitações que eu tinha de não falar russo numa terra que só fala russo. E aí, tipo, foi estabilizando. Tipo, eventualmente, estabilizou total. Foi de boa pra morar lá. Já consigo comprar pão, já consigo comprar cerveja. Tipo, cerveja foi a primeira coisa que eu aprendi. Pajalsa do vá, piva, bolshoi. Foi a primeira... Sério. A primeira coisa que eu aprendi na Bielorrússia foi pedir uma cerveja. Mas, eventualmente, foi estabilizando e hoje é ok. É difícil ainda, mas é ok. Em comparação, agora eu tô aqui na Ucrânia, porque a empresa relocou a gente da Bielorrússia pra Ucrânia por causa da situação política de lá. A Ucrânia já é diferente. A Ucrânia, todo mundo, não todo mundo, mas assim, a maior parte das pessoas falam um pouco de inglês. Então, mesmo que você chega no estabelecimento, fala que você não consegue falar russo ou ucraniano, isso é importante. Tem esse ponto. Você tem que falar que você não sabe falar nem russo, nem ucraniano. E aí você começa a falar inglês e eles entendem, saca? Então você consegue fazer alguma coisa. Então, o que eu tenho pra deixar de experiência, não deixe de ir pra um lugar porque você não sabe falar a língua ou uma coisa. Você vai aprender, você vai conseguir sobreviver, você vai conseguir, sabe, se virar. Mas não espere que vai ser fácil, não espere que vai ser legal se você não domina nada do que acontece no lugar. Por exemplo, eu não falava francês, mas consegui ficar na França durante, sei lá, tipo, um mês, super de boa, porque tinha a comunicação em inglês. Tô aqui na Ucrânia já faz um mês, super de boa, porque tem a comunicação em inglês. A Bielorrússia já foi um pouco mais difícil, porque eles não comunicam em inglês. Se você vai pro Japão, por exemplo, ou pra China, ou pra qualquer lugar, vai, com certeza, não deixe de ir, mas tenha pelo menos um meio de comunicar perfeitamente, que você consiga entender, porque senão começa a ficar muito complicado. Ô Gabs, eu acho que esse é o momento jabá pra Luralíngua, né? A gente cursos de inglês e espanhol com os métodos desenvolvidos pelos poliglotas, então você tá precisando aprender inglês, vai lá em aluralingua.com.br/promoção/carreira, que aí você tem desconto também pra ouvinte do Carreira Sem Fronteiras. Aluralíngua, água. Voltando pra história. Ô, Matheus, conta um pouco mais então sobre o seu trabalho hoje, cara. Com que tecnologias você trabalha? Se você pode contar, que projeto que você tá trabalhando agora? Como que é o seu trampo aí dia a dia, a dinâmica com a galera? É mais gente da Bielorrússia mesmo? Tem gente do mundo inteiro? Como é que é seu time? Então, aí é complexo, porque eu não posso falar muito sobre o que tá acontecendo, porque eu tô em NDA, eu não consigo falar muito, mas eu consigo falar sobre, tipo, a dinâmica de trabalho. A gente trabalha com Unreal, que é uma game engine. Pública é a melhor game engine de todas. É, tipo, super, super atual a tecnologia que a gente usa, o que é muito, muito fixe, porque não tem legado. É, tipo, a gente tá construindo as coisas do zero, a gente tá construindo a tech do zero, então é muito, muito, muito interessante, muito desafiador, é muito legal isso. Agora, com o Covid, a gente tá trabalhando de casa e tá funcionando super bem. A comunicação a gente faz através do Discord, então sempre tem as salas que você pode entrar e começar a conversar com todo mundo. Aqui em Minsk, a minha equipe é majoritariamente russa. Russo que eu falo é tipo russo ou belorrusso? Falantes de russo. Mas na Bielorrússia aqui de Minsk tem alguns estrangeiros. Deve ser no máximo uns 20, 30, se não me engano. É muito pouco estrangeiro trabalhando na Wargame aqui, mas a Wargame tem escritório no mundo inteiro, então tem comunicação entre os escritórios e é bastante interessante. Basicamente, que eu posso falar que um dos desafios que a gente tem, principalmente por causa do Covid, é a comunicação, porque a maioria fala russo, de tempos em tempos eles têm que se policiar, aí eles estão fazendo um trabalho incrível, tipo, não me entenda mal, mas eles têm que começar a se policiar porque eles começam a falar em inglês, e aí eles não sabem uma palavra em inglês, aí alguém fala em russo, aí todo mundo começa a falar em russo. Aí passa um minuto, eu falo, pessoal, tipo, começa a falar inglês de novo, porque... Aí os caras, sorry. Basicamente, eu não posso falar muito do projeto, mas é, tipo, um dos principais projetos do Wargame agora. A gente está lançando para mobile, para smartphone, mas para console as well. Então, para PlayStation, Xbox e o Switch. Dá para confirmar se é um dos mundos? É um dos mundos. Beleza. Vai ser um dos novos mundos. Ah, legal. Bom saber, ó. Fica aí, galera, de olho. Eu não sei de nada. Американская фирма Transceptor Technology
приступила к производству компьютеров «Персональный спутник». Vamos agora para o nosso momento viajante poliglota com o Fabrício Carraro, que eu não tenho certeza, mas acho que você ainda não foi para a Bielorrússia, Fabrício. Então, Gabs, é uma coisa filosófica, na verdade. Você me diga se eu fui ou não. Eu considero que não, mas eu já fiquei algumas horas em Minsk, no aeroporto. Eu considero que não. Eu não conto na lista dos países visitados, mas foi quando eu tava indo pra Copa do Mundo da Rússia, inclusive. Eu passei uma das minhas conexões, né? A conexão foi em Minsk. Eu passei algumas horas lá esperando o outro avião pra ir pra Rússia, lá no aeroporto de Minsk, batendo papo com a garçonete lá, comendo. Eu conheço essa história, isso aí que o Matheus tava falando, de aprendizado de russo, de que no começo é realmente muito complicado, tem muitos detalhes, muitas particularidades, que eu passei por isso também muitos anos atrás. Se eu for me lembrar, assim, colocar numa escala de tempo, eu acho que eu comecei a ter conversas em russo, assim, mais ou menos depois de um ano e meio de estudo, que eu não estudava tão ativamente, eu não tinha desenvolvido os métodos que eu uso hoje em dia, que são exclusivos os métodos que a gente usou para desenvolver a Lura-Língua, não tinha desenvolvido eles completamente, porque isso faz muitos anos mesmo. É algo realmente complicado, muito complicado no começo, você pode errar qualquer coisa, então você vai falar, geralmente em espanhol, italiano, você vai falar, eu quero ir na farmácia, você fala, eu quero ir na farmácia e já era. Em russo, só nessa frase você pode fazer uns 5 erros. Você não pode traduzir, sabe? Palavra por palavra. Bem complicado, mas é uma língua que eu adoro, que vou continuar estudando pra sempre, né? Vou levar isso pra sempre. E a dica cultural de hoje é um filme que eu assisti há também vários anos, foi mais ou menos na época do lançamento, é um filme de 2010, eu devo ter assistido em 2011, 2012, que é um dos maiores filmes sobre a Bielorrússia, um dos mais famosos, uma parceria russa-Bielorrússia, mas o filme é sobre uma cidade, sobre um acontecimento histórico que aconteceu na Bielorrússia, na época da União Soviética, na verdade, na cidade de Brest, que o Matheus já mencionou aí anteriormente. O filme se chama, em russo, Brestskaya Krepоst, que literalmente seria a Fortaleza de Brest, ou em português o nome ficou A Resistência. Parece nome de cinema em casa, né? Exato. Nome de tela quente. E é um filme sobre a Segunda Guerra, sobre a Operação Barbarossa, né? Que os nazistas, os alemães, foram invadir a Rússia e eles passaram ali pela Bielorrússia também. Na cidade de Brest tinha uma fortaleza, que era um ponto de defesa ali em 41, para um dos primeiros pontos de defesa contra o exército alemão, o exército nazista, e conta a história dessas pessoas, esses soldados que estavam ali defendendo essa fortaleza de Brest, que era um dos primeiros pontos ali da União Soviética para proteger o resto da União Soviética. E é uma história, é um filmaço, na verdade. Você vai olhar até a nota no IMDb, tá com 7.5, que para um filme bielorrusso, né, um filme estrangeiro, é um notão, realmente uma boa nota. E para quem gosta de filmes de guerra, uma ótima pedida aí. E agora eu vou deixar pro Matheus, para você dar as dicas culturais, coisas que você gosta de fazer na Bielorrússia, cara. Cara, Bielorrússia é bonito demais. Eles têm um conceito que eles chamam de dacha, que tipo seria casa de campo. São umas casas afastadas da cidade. E você tem Minsk, que é um núcleo duro. É uma cidade relativamente pequena, tamanho de Belo Horizonte, lá 2 milhões de habitantes. Mas no entorno você tem bastante floresta, bastante campos, bastante natureza mesmo. E eles têm essas casinhas de campo que formam pequenas comunidades. E geralmente no final de semana. E é super, super legal sair para esses lugares. Geralmente tem lagos. E andar no meio da natureza mesmo. É uma coisa que eu adoro de fazer aqui em Minsk. A cidade é super, super limpa e super segura, então dá pra você, tipo, passear a hora que for. Tem um monte de parque que é muito bonito, sabe? Você sentar, caminhar, pôr um fone de ouvido e entrar dentro de você e, tipo, só ir sem pensar muito pra onde que você tá indo, só olhar pra natureza e começar a andar. É muito relaxante. Tem alguns pontos na cidade que tem uns bares muito, muito legais, principalmente o TNT Club, que tem música ao vivo, que é muito, muito fixe. Uma galera muito legal cola pra aquele lugar. A cerveja da Bielorrússia é maravilhosa, então, meu, você bebe, fica louco naquele negócio, mas é muito boa. A vodka também é muito boa. Tem alguns pontos turísticos em Minsk, mas é padrão, qualquer pessoa que você vá pra Minsk, eles vão te apresentar esses pontos, mas eu acho a coisa mais legal de ir pra Bielorrússia é, tipo, você se perder em Minsk, porque a cidade é super segura, super limpa, você instala o Yandex Táxi no telemóvel e se alguma coisa der errado, você só pega o táxi de volta pra qualquer lugar. Então, geralmente, o que eu gosto de fazer lá, o que eu gostava de fazer quando eu tava em Minsk, é me perder na cidade, colocar um fone de ouvido, começar a andar, ou ir pra Dacha, porque a Dacha, tipo, é muito, muito fixe, muito bonitinho também. E é basicamente isso que eu achava interessante de fazer na Bielorrússia. E, tipo, à noite, ir pra balada, tem 2 pontos principais, tem os nightclubs que são bastante fiches, mas basicamente, tipo, minha vida era isso.
tipo, eu era casado, eu sou casado lá, então, tipo, a gente assistia filme, dormia, limpava a casa também, não é, tipo, uma coisa muito emocionante de se fazer todo final de semana, mas quando a gente saía pra fora, era basicamente isso que a gente fazia. E você falou também que você fez... Bom, você tem o seu pessoal do trabalho, que você começou a construir meio que uma comunidade aí, e eu imagino que também os amigos dela e tudo mais. Então, como que é essa questão atualmente, né? Quem são os seus amigos? Eles são estrangeiros? Você tem amigos bielorrussos ou ainda não? Eu tenho uma pessoa aqui que eu posso considerar amigo. Mas a dinâmica de relacionamento do povo daqui é muito diferente da dinâmica de relacionamento do povo da União Europeia. Principalmente, você já começa a sair de França pra esquerda, França, Espanha, Portugal. O pessoal é basicamente que nem brasileiro, sabe? Tipo, o brasileiro é muito mais... Espanhol é mais ou menos igual ao brasileiro, tipo, na abertura. Português um pouco menor, francês um pouco menos ainda. Mas eles são, sabe? Você consegue, tipo, gerar mais empatia e você consegue gerar mais comunicação mais profunda. O povo daqui, não é que eles não gostem de você ou que eles são frios, mas eles têm uma dinâmica de relacionamento que é muito diferente. Então, para você criar uma comunicação mais profunda e você criar uma empatia, você criar um laço mais profundo, é muito mais complicado e é muito mais difícil, entendeu? Então, tem uma pessoa que eu tenho uma profundidade na amizade um pouco maior, mas é mais colega de trabalho, é mais, sabe, pessoas que eu conheço, eu não posso considerar amigos de verdade, mas é aquela coisa, mano, é outro lugar do mundo, é outra dinâmica e você tem que se adaptar àquilo, não achar que é uma coisa ruim, mas, sabe, realmente se adaptar ao que tá acontecendo. No começo eu senti muita falta, pra ser sincero. No começo era uma coisa que era muito... que me doeu, pra ser sincero, muito. Porque eu sempre fui uma pessoa que gosta de ter um monte de gente perto, ou de comunicar, de trocar ideia. E aqui é muito mais difícil de se atingir esse ponto. Mas, como tudo na vida se acostuma, tem um lado positivo também, tem um lado bom de tudo. Então, hoje eu consigo me divertir muito mais, consigo sentir muito mais prazer em estar mais isolado, mais quieto, mais solitário do que eu tinha há um tempo atrás em Portugal, por exemplo. Que em Portugal eu sempre estava com alguém. São dinâmicas diferentes, não posso considerar que é melhor ou pior. Pra mim, era uma coisa que no começo eu senti falta, mas hoje eu me acostumei e eu acho super de boa. É uma dinâmica bastante diferente. Uma curiosidade que eu não sei nem se vale pra entrar no programa, mas fiquei lembrando aqui agora. Eu tenho um amigo, ele trabalha no leste europeu ele é meio que o HIT, o conselheiro amoroso, sabe? Ele tem um serviço que ajuda pessoas que querem ir conhecer esses países do leste europeu, homens, e conhecer garotas locais, e ele meio que faz o serviço de ajuda cultural. Então, ó, aqui funciona desse jeito, as meninas esperam que você se comporte dessa maneira, coisas nesse sentido, mais ou menos. Que legal. E aí, ele faz esse serviço, geralmente, entre Ucrânia, Rússia e Belarus, né, Bielorrússia, e ele tava comentando, eu assisti um vídeo dele um tempo atrás, e ele falou que na Rússia é uma coisa geralmente mais cosmopolita, então seria um approach, né, se for fazendo essa coisa do chaveco, de ir numa balada, conhecer pessoas novas, seria uma coisa mais cosmopolita, como seria na maioria dos lugares, das capitais do mundo. Na Ucrânia, pelo menos onde ele mora, né, que é a parte de Odessa, seria algo um pouco mais posh, assim, algo como nariz empinado, pessoal mais riquinho, que quer se mostrar, que quer coisas mais caras, né, seria como o rei do camarote em São Paulo, mais ou menos assim. E ele comentou sobre Minsk que o pessoal é mais aberto nessa questão de estar interessado por algo novo. Eles não têm tantos turistas, então se você vai fazer um approach, eles têm uma receptividade um pouco mais aberta, assim, um pouco mais, olha que interessante. E aí o bom, claro, se você falar russo, melhor ainda, mas eles acham isso uma coisa interessante, enquanto que na Ucrânia, por exemplo, eles estão cheios de turistas, eles falariam, whatever. Isso aí eu posso falar 100%. Tipo, eu sou casado, então, tipo, eu nunca fui atrás de mulher na Bielorrússia. Mas um monte de vezes a gente ia pra aquele nightclub que eu falei, o TNT. Como tava eu lá, eu comunicava em inglês com o pessoal. Então, chegava eu, os amigos meus, a gente ia pra área de fumante, por exemplo, fumar um cigarro, e a gente ficava conversando em inglês. Era sensacional, porque chegava tanto homem quanto mulher interessado em você, porque você tá falando inglês. Sabe? Tipo, é alguém novo aqui, tipo, é uma coisa nova. Então, tipo, não falo nem interessado só sexualmente, sabe? Não só interessado em pegar você, mas interessado em você, interessado em conversar com você, tipo, de descobrir da onde. Acho que a pergunta que eu mais ouvi na Bielorrússia é, mas por que você está na Bielorrússia?
Não, sério. Eu chegava no bar lá, fumando cigarro, aí chegava, tipo, um pessoal, da onde que você é? Eu, sou do Brasil. Ele, Brasil. E, tipo, aí, aquele papo de sempre. Brasil, carnaval, samba, futebol, etc, etc. Não, sério. E aí os caras falavam um pouco de política, etc, etc. E sempre aquela pergunta, mas por que você tá em Minsk? Então, eles são bastante interessados em saber o porquê que você tá lá, o que você tá fazendo lá, o que você viu de interessante na Bielorrússia. E eles são bastante respeitosos em relação a isso. Você fala qualquer coisa, eles, tipo, assentem com a cabeça e, tipo, não te pressionam em, mas o que você tá falando é bullshit. Não, eles, tipo, só tão interessados mesmo. Então, tipo, era bastante interessante isso, porque a gente chegava e não fazia nada. A gente sentava, fumava um cigarro e ficava horas conversando, porque chegava um grupo, aí o grupo cansava da gente, ia embora, e chegava outro grupo, era bastante interessante. O problema é que com essa pandemia acabou tudo isso, mas era, tipo, bastante legal. E vamos falar sobre dinheiro, Matheus. Você já morou um tempo na Europa. Cara, agora eu fiquei na dúvida. Bielorrússia é Europa? Bielorrússia é Europa. Não é a União Europeia, mas é a Europa. Tá, ok. Geograficamente. Eu confesso que é mais um país que, assim como os episódios anteriores, é um país que eu não sei apontar no mapa se você pedir pra mim. Nem eu. Quando eu cheguei, eu tava conversando com a minha ex-esposa, a primeira vez que a gente se encontrou como amigo. Ela, eu sou da Bielorrússia. E eu, caralho, aonde que é Bielorrússia, meu Deus do céu? Pensando, onde que é Bielorrússia? Eu assumi que era perto da Rússia. Então eu comecei a falar uns países perto da Rússia. Perto da Ucrânia, ela, eu, Polônia, então eu sei onde que é Bielorrússia. Cheguei e fui no banheiro, pedi pra ela, dá licença, preciso ir no banheiro. Fui no Google Maps, achei a porcaria da Bielorrússia, falei, é aqui. Eu não sabia também, não. Queria que você contasse pra gente como que é a relação aí do custo de vida, né? Pegando o que você ganha e comparando mais ou menos com o que você ganhava aqui no Brasil. É caro morar? É caro tomar cerveja? É caro sair pra comer fora? Como que é essa relação aí da grana e o que você ganha comparado com o que era no Brasil e em outros países aí da Europa? Cara, no Brasil é ridículo. Tipo, adoro o Brasil, eu tenho orgulho de ser brasileiro e tudo. Então, com muito cuidado com o que eu tô falando, mas tipo, a indústria do Brasil, tipo, é ridículo. É muito mal pago e, tipo, a gente faz um serviço formidável, sério. Tipo, eu tenho colegas, sabe, ucranianos, ou colegas portugueses, colegas franceses, colegas de toda a Europa, colegas americanos. E, cara, brasileiro faz um serviço maravilhosamente bem. Qualquer lugar que você vai, tem um brasileiro, o povo realmente gosta do trabalho do brasileiro, porque, tipo, a gente dá muito sangue e é muito nítido o quanto que a gente trabalha. E no Brasil paga muito pouco. Muito pouco. Eu lembro que no Brasil eu ganhava uma grana que era relativamente ok. Eu tava, tipo, ok no Brasil, mas comparado com a Europa, tipo, era muito pouco mesmo. Portugal paga pouco. Na verdade, Portugal paga pouco. Tipo, um custo de vida altíssimo. Morar em Portugal é extremamente caro. Eu lembro que eu aluguei um apartamento em São Marcos, que é subúrbio de Lisboa, nem era na grande Lisboa, e o apartamento custava, tipo, 800 euros. Era muito perto. Sério, era muito perto do trabalho, na verdade. Era 20 minutos a pé do trabalho. Mas era, tipo, sei lá, 10 quilômetros de Lisboa, ou coisa assim. Era, tipo, 800 euros. Era uma casa grande, era, tipo, um apartamento de 2 quartos, etc. Mas é muito caro. Minha esposa morava lá muito mais perto do centro de Lisboa, e ela pagava praticamente uma kitnet, era, tipo, 900 euros. A região de Lisboa, você vai pro norte, tipo, fica super barato. Mas não tem nada lá, se você for trabalhar com TI. Com jogos, especificamente. Com TI até tem, mas com jogos não. Então é muito caro em Lisboa. Muito caro mesmo. Então, tipo, você não conseguia fazer dinheiro, porque, tipo, todo o seu dinheiro ia pra pagar a renda, pra pagar gás, luz, internet, etc. Mas é, tipo, aquela coisa, primeiro mundo. Pô, realmente, primeiro mundo é maravilhoso morar lá, uma experiência maravilhosa. Se você quer qualidade de vida, é extremamente maravilhoso morar em Portugal. Mas é caro, você não consegue fazer dinheiro. Aqui na Bielorrússia, pra Haiti, é a melhor coisa do mundo. Que nem eu falei pra vocês, eles têm esse legado soviético de colocar a TI como uma coisa boa. Então, os melhores salários de Minsk são para pessoal de engenharia, de computação, etc, etc. Então a gente ganha um dinheiro ridículo aqui. Tipo, é muito dinheiro mesmo, e a gente paga quase nada de taxa. E a Bielorrússia, apesar de não ser primeiro mundo, ela é muito boa. Se você comparar com uma Alemanha, você consegue ver diferença, mas se você comparar, tipo, com Portugal, praticamente você não consegue ver diferença no dia a dia. Você consegue ver diferença mais no total da vida. Mas, sabe, no dia a dia você não consegue ver diferença. Se você for criar seus filhos e construir uma família e querer viver pro resto da vida, talvez você queira em Portugal e não na Bielorrússia. Mas pra você ficar, tipo, sei lá, 5 anos, conseguir dinheiro e ir pra outro lugar, Bielorrússia, sabe, você não vê diferença nenhuma. Até agora que o Lukashenko fez essa merda toda. Agora lá é, tipo, loucura de voltar.
Mas é muito dinheiro mesmo, e é muito barato. E a gente ganha em dólar, então... Essa é uma boa questão, porque isso é todo mundo da área de TI que ganha em dólar, ou a sua empresa porque eles falam inglês e tudo mais? Cara, é assim, na verdade, a gente ganha em rublo bielorrusso. O que chega no banco pra gente é rublo bielorrusso. Porém, no nosso contrato tá estipulado em dólar. Então, se no contrato tá, tipo, estipulado que eu ganho, sei lá, $1.000, e no dia que eles vão me pagar o rublo tá, tipo, 5 rublos pra $1, eu ganhei 5.000 rublos. Se no mês que vem tiver 10 rublos pra dólar, eu continuo ganhando os $1.000. Então, tipo, dá uma estabilidade. A empresa da minha mulher também faz isso, também paga em dólar. Então, eu acho que é um consenso entre as empresas de TI pagar em dólar. A gente acaba recebendo em rublo bielorrusso, mas, tipo, transfere pro cartão de dólar na hora, porque é lei, você não pode pagar em moeda estrangeira, mas no contrato tá como moeda estrangeira. Mas, tipo, as taxas são muito baixas, muito baixas. Os caras adoram, tipo, a Bielorrússia em si adora burocracia, mas eles são tanto eficientes na burocracia deles. Você tem que preencher 200 papéis pra conseguir o visto, etc, mas você consegue fazer isso em, tipo, 1 ou 2 dias no máximo, entendeu? Então tem muita burocracia, mas é uma burocracia muito eficiente, o que é, tipo, quase paradoxal, mas aí eu fiquei espantado. É muita burocracia, mas eles são tão rápidos e tão eficientes pra resolver a burocracia que funciona. Mas a empresa cuida tudo disso pra mim, então eu, pra falar a verdade, eu não sei nem muito bem quanto. Eu sei quanto que eu recebo líquido, eu não sei nem quanto que eu recebo bruto, e no final do mês tá na minha conta, sabe, tipo, descontados os impostos já, etc, mas os impostos são muito baratos, e, tipo, dá pra você fazer uma grana formidável aqui. E agora, puxando uma coisa que você comentou aí do Lukashenko, né, os protestos, que você teve que, inclusive, se mudar para Kiev, né, ser realocado pela empresa para Kiev durante esses protestos. Como é que tava isso lá na sua visão, assim? Tava tendo quebra-quebra, tava coisa mais pacífica? Dá uma visão de quem tava lá pessoalmente. Então, brother, tipo, eu tenho que ser bastante cuidadoso com o que eu vou falar, porque nem é, tipo, pelo governo, mas pela empresa também, então fica aquele, pra bom entendedor, pinga letra. Os protestos não estavam sendo violentos à época. Até agora não estão sendo violentos, mas o primeiro protesto do dia da eleição foi super violento, mas depois eles não foram violentos mais. A grande preocupação, tem 2 grandes preocupações grandes na Bielorrússia agora no setor de TI em geral. A primeira preocupação, se o Lukashenko vai contra-atacar esse setor, porque esse setor é como se fosse uma zona franca de Manaus, mas para Haiti, saca? Então ele pode só cortar os benefícios e aí as empresas estão praticamente ferradas porque vão ter que pagar, tipo, imposto pra caralho e tudo mais. Então tem um monte de empresa já tirando o corpo fora da Bielorrússia, saindo fora da Bielorrússia, e isso é público e notório, porque se alguma coisa acontecer, você tem um monte de empregado já relocado em outros lugares e você consegue continuar a operação. Você sofre um baque, mas você não precisa fechar as portas. E o Lukashenko é, tipo, ditadorzinho de século passado, tipo, acontece qualquer coisa, eles cortam a internet. Não, sério, tipo, acontece qualquer coisa, eles cortam a internet. Tipo, é fato agora que final de semana a internet não vai funcionar, e durante a semana a internet sempre dá uns picos. E pra empresa de TI, sem internet, tipo, não faz sentido. A gente precisa de internet para conseguir fazer os processos ficar streamlined, para continuar a empresa a funcionar, mesmo que não a todo vapor, mas num ritmo que consiga ser produtivo para a empresa no geral, porque a gente tem que, tipo, entregar o jogo pro jogador, a outra empresa tem que entregar o produto pro cliente, etc. Mas para conseguir fazer isso, a gente tá relocando para outros escritórios que não tem, sabe, tipo, aqui na Ucrânia não tá contando nada, tá todo mundo de boa, todo mundo clima festivo e etc. Então relocando uma parte da empresa, mais por causa dos cortes de internet da Bielorrússia do que outra coisa. Eu, pessoalmente, pedi para sair da Bielorrússia durante um tempo, porque eu não falo russo o suficiente para caso aconteça alguma merda, eu me explicar, saca? Tipo, basicamente, se eu estiver andando na rua e a polícia parar eu tô ferrado, eu vou ter que cair na delegacia e aí até explicar que focinho de porco não é tomada, é uma loucura. Então eu tinha a oportunidade de fazer relocação, eu cheguei e falei pra empresa que eu queria relocar, porque, tipo, me sentia muito mais seguro estando aqui em Kiev, por que não? Ficar naquele vai, não vai da Bielorrússia. Então eu tô aqui há 3 semanas, vou ficar até o final do mês, e a gente está acompanhando todo dia, para falar a verdade, quais são os desenvolvimentos da situação da Bielorrússia, porque agora está basicamente num stalemate, por causa que o Lukashenko está pressionando, mas a oposição também está muito forte. Então, estamos esperando para ver o que vai acontecer realmente no futuro, para ver se a gente consegue voltar para a Bielorrússia, se a gente vai ter que ficar aqui na Ucrânia, por quanto tempo a gente vai ficar aqui na Ucrânia, ou se a gente vai para outros países. Tá uma incógnita, mas tá para todo mundo. Então, eu realmente
realmente não sei. Eu queria saber, se eu pudesse saber o que ia acontecer, ia melhorar minha vida, assim, 200%. Mas agora é só o tempo que vai realmente dizer o que vai acontecer. E a gente tá aqui, mas na Ucrânia tá tudo de boa, tá tudo perfeito. Parece que nada tá acontecendo. Pra mim, pelo menos, que sou, tipo, estrangeiro, já sou de outro país, pra mim é tipo meio que tô em outro país. Tipo, who cares? Não tem muita diferença, saca? Eu não entendo o que eu tô falando. Tipo, eu sinto profundamente pelos belorussos. Minha esposa é belorrussa, minha sogra é belorrussa, a irmã da minha esposa é belorrussa, a família dela, no caso, a minha família também, é belorrussa. Então eu sinto profundamente por eles. Mas tô falando do fato que, por exemplo, tem um monte de colega meu que é belorrusso aqui, os caras tiveram que relocar, e eles sentem profundamente falta de casa, eles sentem profundamente que eles não estão fazendo o papel deles de estar nos protestos, etc. Pra mim é mais ou menos assim, tipo, saí, mas tô em outro país, mas eu já tava em outro país na Bielorrússia, já tava em outro país em Portugal, já tava em outro país na França. Não tem aquela carga emotiva que tem pros belorussos aqui. Bom, Matheus, então agora é a hora do perrengue, que a gente pede pros nossos convidados contarem histórias engraçadas, gafes, micos, coisas que tem acontecido com você nesse tempo aí fora do país. Mano. Vou contar uma parada que aconteceu aqui na Bielorrússia, porque acho que foi a coisa mais ridícula que eu passei na minha vida. Eu tava felizão de ter vindo aqui pra Bielorrússia, e eu não conhecia minha sogra ainda face a face. A gente tinha conversado por Skype, etc., mas não face a face. Então eu cheguei aqui na Bielorrússia, ela foi me pegar no aeroporto, etc., a gente foi pra casa. Passou uns 2 dias, a gente foi andar nesses parques pra me conhecer Minsk, etc. Rua, em russo, é Ulitsa. E eu não sabia. Então é tipo, imagina que você mora na rua Leopoldo. Você ia morar na, tipo, Leopoldo e Ulitsa. E eu não sabia, eu pensei que era o nome da rua, era Chernikovka, Ulitsa Chernikovka. Conversando com a minha sogra, ela falou, mas vocês já sabem onde que você vai morar aqui. E tinha um grupo de russo com a gente, tinha um grupo de belorrusso, de falantes de russo com a gente. Minha esposa, ela, acho que a tia dela, etc. E eu todo orgulhoso, assim, mas tipo, estufei o peito, mas sabe aquele babaca que acha que sabe alguma coisa? Estufei o peito, assim, mas fiz todo mundo olhar pra mim. E ela falou, e eu falei, claro que eu sei onde eu moro. Ela, onde que você mora? Eu moro na Ulitsa. É mais ou menos eu falando, moro na rua. E, tipo, todo mundo olhando pra minha cara, assim, tipo, perguntando, o quê? Eu? Ulitsa? Não, o povo, o quê? Eu? Ulitsa, it's not... E falando, não é desse jeito que pronuncia. E, tipo, todo mundo olhando um pra cara do outro, assim, tipo, não entendendo o que eu tava querendo dizer. Imagina alguém de fora falando pra você, moro na rua. Não é rua que pronuncia? Rua. Aí minha esposa olhou pra mim, Matheus, Ulitsa é rua. Eu, exatamente, é aí que eu moro. Aí ela, não, é rua, street. Eu, ai, caramba. Aí todo mundo olhando pra mim, rindo da minha cara já. E tipo, se tivesse um buraco, eu tinha me afundado no buraco, porque eu comecei a olhar pra todo mundo, assim. E o mais cômico foi porque eu tava, tipo, mó ciente que eu sabia 2 palavras em russo, então eu tava mó orgulhoso de mim mesmo. E, tipo, falando que eu morava na rua pro pessoal, tipo, e o pessoal, assim, olhando pra minha cara e falando, nitidamente pensando, aonde foi que essa menina arranjou esse cara? Então, obrigado, Matheus, pela sua participação. Foi muito legal, cara. Você quer divulgar alguma coisa? Só quero agradecer a oportunidade, de verdade, agradecer a oportunidade por estar conversando com vocês. Tentar passar o máximo da experiência pro pessoal que tá pensando. E a única coisa que eu quero deixar mesmo pra galera que tá pensando em mudar de país, ou mudar de cidade, ou mudar de estado, ou mudar de emprego, ou mudar de qualquer coisa, vai, sabe, acredita em você, vai, se é isso que você, tipo, realmente deseja, pesquisa, pensa, mas vai muito na intuição, saca? Eu cheguei aonde eu tô agora e, tipo, tem muita coisa pra mim conseguir pra frente ainda, se tudo der certo, mas eu caminhei um caminho que eu, tipo, tô muito feliz de ter chegado no ponto que eu tô, tanto financeiramente quanto, sabe, profissionalmente, quanto emocionalmente, etc. E foi muito por intuição também, sabe? Foi muito por acreditar que aquilo que eu tava querendo fazer era realmente o melhor pra mim, mesmo que não fizesse muito sentido na hora que você parasse pra colocar no papel. Não seja totalmente científico, mas também não seja totalmente emocional. Tenha um balanço entre as duas coisas. Acredita muito no seu coração, que ele sabe onde você quer chegar. Ouve a voz interior que você tem. E vai. Vai ser difícil, vai ter perrengue, vai ter coisa boa, vai ter coisa ruim, vai ser uma bosta, vai ser uma maravilha. O caminho vai se mostrar pra você na hora que for pra você caminhar nele. Só continua caminhando. Acho que é basicamente isso que eu queria ter ouvido, sei lá, 10 anos atrás. Eu ia ter feito diferentes escolhas em algumas coisas que eu fiz. Eu ia ter, tipo, tentado mais ou, sabe, desafiado mais.
mais o mundo do que o desafio. O mundo que eu falo assim, tipo, as possibilidades que me ofereceram no passado. Mas super feliz por onde eu tô, super feliz por ter caminhado até aqui e continuar caminhando. E obrigado demais por essa conversa, foi super legal trocar ideia com vocês. Pessoal, por hoje é isso, e hoje o obrigado vai ser em 2 línguas, porque é algo que a gente esqueceu de comentar durante o episódio, mas lá na Belarus eles falam 2 idiomas, o russo e o bielorrusso, mas o russo é muito mais espalhado, tem muito mais gente que fala russo. Então fica aqui um spasiba большое em russo pra vocês e um дзякуй em bielorrusso pra vocês pela sua audiência, e se você gosta do Carreira Sem Fronteiras, recomende pra 5 amigos, pra nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E entre no nosso grupo do Facebook, o Carreira Sem Fronteiras, pra você ter mais dicas sobre empregos, o mercado de trabalho no exterior, tecnologia e também sobre a língua inglesa, talvez até o russo. E não deixe de conhecer a Lura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional, que foi algo que o Matheus deixou bem claro durante o programa, né, do quão importante o inglês é, não só para ele trabalhar na empresa, mas também para sobreviver nas cidades, para viajar e poder realmente se comunicar com as outras pessoas, seja em Minsk, seja em Kiev, na Ucrânia, seja na França e assim por diante. E só lembrando que o ouvinte do Carreira Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralingua.com.br/promoção/carreira e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br, que tem mais de 1.100 cursos de tecnologia, tanto nas áreas de programação, inclusive programação de jogos, que é a área do Matheus, mas também de marketing, design, business, soft skills. Tem curso também de como você criar o seu currículo em inglês ou espanhol para mandar pro exterior, como criar o seu LinkedIn também em inglês para mandar pro exterior. Então com certeza vai ter o curso para você. Então pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau. Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.